Olá, bem-vindo a mais um episódio de Tecno Etc. Eu sou o Thiago. E eu sou o Alan. E vocês pediram, várias pessoas têm perguntado, então a gente finalmente trouxe aqui o Motorola Defy para fazer o review. A gente vai abrir ele aqui da Vivo. Vivo, tá na hora de dar um patrocínio. É verdade. Uma coisa, curiosidade, a gente tá gravando 00:30, quinta-feira, dia 11. Então, Happy Birthday, Steve Wozniak. Apesar de que tecnicamente o fuso horário lá ainda não é aniversário dele. Então tá aqui a caixinha, parecida com a do Atrix. A caixa é bem parecida, né? Pra quem lembra o nosso vídeo. A caixa do Atrix é azul, né? Essa aqui é cinza e é bem mais fina. E meu Atrix tá com ciúme. Tá aqui ele. Aqui, você pega um Atrix, ele é basicamente um mini Atrix, né? Dá pra ver. Ele é mesmos botões, mesmo design em geral. Só tem algumas mudanças, só que a gente vai falar mais tarde, quando fala mais Pega ali o iPhone só em pra detalhes do aparelho. Mantendo o estilo, a nossa... O iPhone, na verdade é melhor fazer assim. E a tela dele é maior, né? Inclusive. um pouquinho A tela do iPhone sucks, só isso. 3.7 polegadas. A resolução dele é a mesma do Milestone, 480 por 854 WVGA. Então vamos descobrindo aqui o que tem dentro da caixa. Primeira coisa, o carregador. Que é idêntico ao do Atrix, o mesmo. Mas é aquela coisa, já é esperado, né? Vai lembrar que, como é USB, aquela história de sempre, o carregador vai acabar sendo o mesmo. O fone de ouvido, se não me engano, também é idêntico ao do Atrix. Tá aqui o fone. Fone tosco, eu odeio esse fone. Eu gostei dele. Não, é porque eu odeio esses fones gordos. Eu gosto de fone pequeno. Mas o fone é bonitinho. O cabo de dados, ou carregador. Que é o mesmo do Atrix também, né? Sim, igualzinho. É micro. Espuminhas reserva do fone e o clipezinho de prender no fio. Bem-vindo da Vivo. De sempre também. E o carregador padrão também da Motorola, veicular. Bonitinho, igual a basicamente todos os outros que eu já vi da Motorola. Acende e fica azul. Basicamente a caixa é tudo igual ao que vem no Atrix que a gente já mostrou. A única diferença é que não vem com dock, basicamente. É aquele mesmo panfletinho comprido, chato. E informações de segurança e regulamentares e de conformidade. Pra você não explodir o seu Defy. Bom, e por falar em explodir o seu Defy, vale comentar que Defy significa desafiar. E uma coisa que a gente já observou sobre ele é que ele meio que desafia quase qualquer coisa. Ele tem o clássico vidro Gorilla Glass, tecnicamente indestrutível, mas por enquanto a gente ainda não tem moral pra testar isso. Mas isso é mentira. Já digo que é mentira porque o meu Atrix arranhou a tela sozinho, não sei como, e eu estou puto com isso, basicamente. Ele tem uns revestimentos de borrachinha aqui atrás. A maneira que a tampa sai, a tampa da bateria, é a mais interessante que eu já vi até hoje. Ela tem uma travinha de tranca e destranca, e aí você remove ela é durinha. Bem fácil de tirar, bem fácil de colocar de volta. Então pra quem é como eu e anda com duas baterias, essa é bem fácil de tirar. A bateria é grande, é 1500 mAh. Deve durar bastante, já que ele tem uma tela pequena e a tela é o que... Aqui tá a bateria. Tá aqui a do Atrix, só pra comparar. É mais ou menos do mesmo tamanho. A do Atrix é mais gorda. Mas ela tem mais... a do Defy tem 1500 mAh. É bom, não é ruim. Enquanto a outra tem 1930. Um pacotinho de chiclete.
Ele vem aqui com um cartão SD, que eu não sei de quanto é, porque vem com adesivo tapando. Pior que, detalhe, você não pode... É um daqueles adesivos que se você tirar ele arrebenta, sabe? De lacre de garantia. Então você não pode nem tirar. Se tirar, sei lá o que acontece. Explode. Uma coisa, assim, a câmera de 5 megapixels com flash de LED. Ele vem com um Android 2.2. Finalmente. Ele antigamente vinha, só na Claro dava pra você conseguir o 2.2. Misteriosamente. E no resto das operadoras, ou avulso, sei lá, ele vinha no 2.1. Pra você colocar ele de volta, você tem que dar uma empurradinha aqui, de novo na tranca. Que não estou conseguindo. Tá fechando ele. Aí, pronto, agora foi. Que ele fecha. Se você olhar o DeFi, além dessa parte emborrachada, uma outra diferença dele é que ele tem, digamos assim, uma carcaça mais robusta de aparência, né? Ele tem esses parafusos todos aqui no lateral, que o Atrix não tem, por exemplo. E ele, ainda por cima, ele tem todas essas capinhas aqui protegendo as portas dele, a USB ou então a porta P2 dele. Isso também o Atrix não tem, é uma coisa mais... O design do Atrix é mais, digamos assim, mais simples, e o do DeFi é um pouco mais robusto. Um dos motivos disso é que ele se diz resistente à água. Não é a prova d'água, não joga ele na piscina que ele não vai funcionar. Ele é resistente. Basicamente, se chover, você pode continuar falando nele, ou ouvindo música, ou jogando joguinho, que teoricamente ele resiste. Por isso que ele tem essas capinhas tapando os buraquinhos dele. Apesar de que eu acho difícil alguém ter coragem o suficiente pra ficar usando isso na chuva, né? Mas... Então temos aqui o DeFi dando o primeiro boot da vida dele. Provavelmente vai ser lento, porque o Motoblur não vai estar configurado nem nada. Bom, o boot deixa bem claro que ele utiliza o Motoblur. E vocês perderam, a gente não tava filmando na hora. Daquela vez que a gente tentou, ele tinha travado mesmo. Quando ele fez esse barulho, ele tinha dado boot. Então o que aconteceu foi que o Thiago conseguiu desligar ele com aquela tela de boot. Ele conseguiu desligar ele sem enxergar, assim. A gente destravou e desligou, porque ele tinha dado boot, mas a tela não tinha mudado por algum motivo obscuro. Mas agora, finalmente voltou aí. Tem que botar os dados do Motoblur. Bom, então a gente vai botar os dados e a gente já volta um instantinho. Bom, então tá aqui ele ligado. Tá aqui o Motoblur não modificado. Todas as telas do Motoblur, como vocês podem ver, é super lisinho. Bem lisinho mesmo, tá socado de widgets. Basicamente só tem widgets. E ele ainda tem uma notícia que apareceu. Ele ainda tem um esquema aqui debaixo de você poder navegar. Você pode navegar só passando o dedo aqui embaixo, que ele vai mudando de tela. E vocês podem ver que é, assim, 100% tempo real. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Isso com certeza é uma das coisas mais interessantes do DeFi, assim, que mais impressionou a gente. Porque se você for ver outros aparelhos mini, digamos assim, menores, normalmente eles não têm uma fluidez tão grande, né? E ele ainda é 2.2, que é um bom diferencial. Ele suporta flash. Android 2.2.1. Bom, ele vem com o 3G hotspot de fábrica já. Faz um tethering, né? Você transforma ele num hotspot, pode conectar com outros aparelhos. Ele vem assim com coisas que eu notei aqui que ele já vem instalado. Ele vem com o Brain Challenge, que é um aplicativo interessante de exercícios de raciocínio e tal. Ele tem DLNA, que é um método de conexão com televisão sem fio, para você poder assistir os vídeos dele direto na televisão, sendo que obviamente a sua televisão tem que ser compatível. Como no Atrix, ele vem com um gerenciador de arquivos, né? Um Explorer, como se fosse. Vem com o Midnight Bowling 2, que é um joguinho de boliche, evidentemente. E vem com o Windows Live,
como a gente fez um review recentemente do Xperia Arc, que também veio com ele, o DeFi também tem ele. Falando um pouco aqui mais detalhadamente da carcaça dele, o que você tem, né, basicamente comparando novamente com o Atrix, né, em termos de tamanho aqui mais aproximadamente, são os mesmos botões do Atrix, a mesma grafia do Motorola, basicamente a mesma coisa. Só que você logo de cara você consegue já notar que o Atrix tem uma câmera frontal que o DeFi não tem. Podemos até continuar comparando aqui com o Atrix, né? Os speakers são maiores, aqui o LED é o mesmo também, só que não tem uma mensagem. Na lateral é quase a mesma coisa também, exceto por aqueles parafusos que a gente já tinha comentado. E aqui ele não tem uma porta HDMI, ele só tem uma USB, né, que fica com essa proteçãozinha aqui, que é por onde o celular é carregado também. Olhando aqui em cima, também é um P2, os dois, só que o P2 do DeFi também é protegido. O DeFi tem um botãozinho aqui do Power, que é esse botão do Power do Atrix. Não tem sensor de impressão digital, né? Ele é um modelo mais simples mesmo. Na lateral a mesma coisa, volume para cima e para baixo, sempre. E embaixo também não tem nada de muito especial, só o speaker, mesma coisa. Olhando aqui na parte traseira, ele tem um flash único, né? O Atrix tem dois. A câmera do DeFi é de 5 megapixels, a do Atrix também. Bom, tem esse emborrachado, que o Atrix no caso é um plástico. E aqui tem o microfone dele também. Tem até um detalhe aqui dizendo with Google, né? E o símbolozinho da Motorola com Motoblue. Aqui também tem isso, só que tá com esse adesivo aqui que já veio nele, que eu até agora não tirei. Em termos de carcaça é basicamente isso. Ele é basicamente a mesma coisa do Atrix, assim. Só uma função outra que não tem.